Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre 13º salário e apresentar aqui os problemas e dificuldades e dúvidas que algumas pessoas têm durante esse período. Agora, no mês de novembro, é feito o cálculo do adiantamento do 13º, mais conhecido como a primeira parcela do 13º salário, e ele apresenta aí dentro do sistema domínio duas informações que geralmente não se vê em outros sistemas, que é a questão de vantagens e questão de médias. E, às vezes, dá muita dúvida em como isso funciona no sistema. Então eu vou mostrar para vocês, primeiramente, eu vou acabar com uma informação que ela é passada de forma errada. Já há algum tempo, algumas pessoas falam que foi atendido pelo suporte e o suporte informou que a diferença entre vantagens e médias são a forma que a rúbrica é calculada. Ou seja, se a rúbrica tiver lançada, na verdade, se ela tiver lançada no movimento mensal, ela sai como média. E se ela tiver lançada como fixo, ela sai como vantagem. E isso não é verdade. E eu vou mostrar isso aqui para vocês já de início. Aqui, ó, nós temos o seguinte. Nós temos o empregado 1 e o empregado 7. Ó, ambos calculou o quê? Ambos calculou média. Os dois têm cálculo de média. Os dois empregados têm cálculo de média. Se eu olhar aqui agora, ó, o que eles têm lançado neles? Vamos olhar aqui em consulta. Vamos colocar aqui o mês 10. Vamos colocar aqui folha mensal. E vamos pesquisar os dois. Ó, os dois têm gratificação, ó, tá vendo? Só que um está lançado como fixo e o outro está lançado como mensal. E isso mês a mês, tá? Então, se eu olhar os outros meses, vai estar do mesmo jeito. Esse está fixo e esse está mensal. E ainda assim, por mais que eu tenha um fixo e mensal, ambos calculou média. Por quê? Porque essa informação, como eu falei, ela é uma mentira. Geralmente, pode ser alguém que ainda não tem experiência no sistema domínio necessária para estar passando suporte e ele passa uma informação sem ter a devida certeza de como funciona. Então, vamos lá. Vamos agora como que isso realmente funciona. Se eu abrir, vamos colocar aqui, ó, o cálculo do mês 11, eu quero 10 e eu quero a folha mensal. Certo. Então nós temos aqui a gratificação e temos aqui alguns outros lançamentos. Então eu vou fazer o seguinte, eu criei três rúbricas. A 273, uma que está com o nome vantagem, e o que define ela que ela é uma vantagem, na verdade, é o quê? Adicional. Então o sistema domínio vai calcular como vantagem no 13º as rúbricas que tiver marcada a informação adicional. E essa aqui que é média, porque eu marquei média nela, então se eu lançar ela na folha, independente se é fixo ou mensal, mas se tiver marcado aqui, ele vai calcular média no 13º. E criei uma terceira que é para a gente ficar fazendo transição aqui e ver o resultado. Ele vai ter média barra vantagem, mas eu vou ficar trocando as informações. Então, a gente já sabe aqui com esses dois empregados que essa informação que eu falei, ela não procede e que o cálculo ele é com base no adicional ou média. Então, ponto. Então, vamos pegar aqui agora o cálculo do empregado 28. No mês 10, ele tem aqui quem? Ó? A rúbrica 273. Se eu pego aqui agora o mês 11, ele tem também a rúbrica 273. E se eu venho no adiantamento agora, olha lá o que ele trouxe. Vantagem. De quanto? R$50. Porque no mês 11, foi lançado esses R$100 aqui, tá? Se eu não tivesse esse lançamento, ó, ainda mesmo que esteja calculado, mas se eu não tivesse esse lançamento, não haveria esse cálculo aqui no mês 11 de vantagem. Porque essa rúbrica, ela faz a consideração do que está lançado no mês 11. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa informação 273, ó, eu vou tirar ela. Vamos lá no empregado 28 no mês 11. 11, 28. Eu vou pegar aqui na folha e vou tirar essa informação. Ó. Vou excluir. Ó, note que eu não vou recalcular. Eu vou manter o cálculo feito aqui. Não vou recalcular. Eu vou só recalcular o 13º e não o mês 11. E olha aí o que aconteceu.
não houve o cálculo das vantagens. Então, como eu mesmo falei, não é porque a folha está calculada, e sim porque há um lançamento. E assim o sistema domínio ele vai olhar para os lançamentos. Como não há um lançamento no mês 11, então ele não calcula a vantagem, porque eu não tenho nenhum tipo de lançamento de rúbrica que esteja marcada como adicional. E se eu voltar essa rúbrica para o lançamento, se eu voltar ela aqui, vamos aqui, ó, incluir 273, os R$100. Lembrando que essa rúbrica está lançada nos outros meses anteriores e ainda assim ele descarta todos os meses anteriores. Ele vai olhar só para o mês 11. E pronto, tá aí vantagens. Então nós temos as vantagens calculadas porque a rúbrica tem a informação de adicional, ok? Então eu posso pegar aqui agora o empregado 29, que é quem eu quero fazer algumas alterações para a gente ver como que ele vai ser tratado. Então empregado 29, vamos pegar aqui a folha do mês 11 também e a do mês 10. Ok. Então nós temos aqui a rúbrica 275. Na rúbrica 275 nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos olhar aqui para ver o que ele tem ou não tem nada. E se a gente observar na tela de lançamento, aqui na folha mensal, a rúbrica, o empregado 29 e a rúbrica 275. Vou lançar ela agora. Eu vou colocar aqui, ó, R$200 e vou gravar. Essa rúbrica do 275, se a gente abrir ela, aqui, ó, ela está marcada como adicional. Então, se eu calcular agora, se eu calcular o mês 11, ele vai fazer o mesmo que foi feito no outro. Ele vai calcular lá R$100, que vai ser a metade. Então, vamos fazer isso. Ó. Vamos fazer esse cálculo. Só porque eu lancei. Eu nem estou recalculando o mês 11. E tá aí. A vantagem feita. Basta. Ó, tá vendo que o mês 11 não tem informação. Não tem no cálculo. Mas no lançamento ele existe. Olha aqui. No lançamento ele existe. Ó. Então basta estar lançado. E se agora a gente fizer a alteração da rúbrica? Vamos colocar aqui média. Vou marcar todas essas informações aqui só para ter tudo. E vamos observar agora quanto que isso vai dar. Ó. Troquei a informação, joguei para a média e agora eu vou recalcular o mês 11. E isso só o adiantamento. Não vamos calcular a folha, somente o adiantamento. E olha lá o que ele fez. Ele agora calculou média. Então não é mais um simples vantagem, agora é média. Porque a gente marcou na rúbrica que ela é média. E, como vocês podem ver, no mês 11 não está calculado. Está apenas lançado. Vamos observar o cálculo. Aqui, ó. Ele só vai olhar só até o mês 10 que ele vai olhar. Quando se trata de média, ele vai olhar até o último mês anterior à competência que você está calculando. Então, nós temos aqui o mês 10. Por mais que lá no parâmetro eu tenha marcado a informação até o mês 12, porque os cálculos também têm influência, tudo que está no parâmetro. Então, se a gente vir aqui, ó, tem todas essas informações que devem ser observadas também. Certo? Se não tiver isso aqui devidamente configurado, ele vai fazer um cálculo diferente daquilo que você espera. Então, você deve observar atentamente cada item em relação ao 13º e sua forma de cálculo aqui no parâmetro. Inclusive, essas informações aqui. Essas duas aqui, né, que são muito importantes, que é o ajuste desse cálculo lá em dezembro, quando você fizer a folha de dezembro, que vai pagar lá em janeiro, geralmente, e aí ele faz ali uma verificação do 13º salário para ver se deu a maior ou a menor e fazer o ajuste e lançar ali na folha para pagar a diferença para o empregado. Então, agora que a gente viu a informação dessa forma, a gente agora já tenha a ideia de como isso funciona. Então, com a rúbrica que eu mostrei aqui para vocês, que é a rúbrica 275, que eu troquei informação entre adicional e média, vocês viram que ele vai fazer o cálculo da média, se eu colocar como média, e vai fazer o cálculo da vantagem, se eu colocar como adicional. Então é isso, é assim que funciona, e aquela história de que se está no fixo ou se está no mensal,
né, isso esquece. Vamos simplesmente pensar que o que define isso é a informação na rúbrica e não no tipo de cálculo. E que a vantagem ela vai depender, não podemos esquecer disso, ela vai depender de ter um lançamento no mês 11. Do contrário, ele não será calculado. E simplesmente as médias irão obedecer os meses anteriores ao cálculo. Então, eu acho que ficou claro. Bom, então, se vocês quiserem ter um pouquinho mais aprofundado conhecimento sobre isso, não custa nada fazer esses testes igual eu estou mostrando para vocês. Cadastre uma empresa exemplo para que vocês possam cadastrar 3, 4 empregados, fazer alteração de rúbrica, leva a rúbrica própria para aquela empresa e cadastra uma rúbrica aqui, outra ali, de uma forma, de outra, calcula e tal, para que vocês tenham certeza de como isso funciona, para que vocês não tenham problemas nos cálculos de 13º e possa fornecer ao cliente de vocês o melhor trabalho possível e que vocês tenham o mínimo de problemas durante a folha de 13º, porque já é muito trabalhoso a quantidade de coisas que deve ser feito ao final do ano, e se a gente pelo menos diminuir os erros de cálculo, já vai ajudar bastante no departamento. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que vocês deixem um like, se inscrevem no canal e compartilhem aí para que a gente leve essa informação para mais pessoas. Um obrigado e até a próxima aula.